Fala aí, meu povo, seja bem-vindo ao meu canal. E para quem não me conhece, eu me chamo Thiago Sou. E hoje vamos ter uma super entrevista com o Ministério de Louvor Tempero do Céu. Mas antes de mais nada, você já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, curte, comente, compartilha, espalha pra geral e vem comigo! Vem com o Thiago Sou, vamos se alegrar, escuta o som. Vem com a gente, não pare de dançar, sente o clima, joga as mãos pra cima, saca só, vem comigo, escute essa rima. Vem com o Thiago Sou. Ô, bênção pura, glória a Deus! Chegou, o dia que Deus determinou foi hoje, para nós podermos bater esse super bate-papo aí e abençoar essa galera linda aí que está aí nos assistindo, a galera que está nos escutando aí pelo aplicativo da Rádio Graça e Paz. Você aí que ainda não baixou o aplicativo, você pode baixar, tem lá na Play Store, você pode divulgar também para o máximo de pessoas que você puder. Galera aí que está entrando aí, ó, seja bem-vindo. Esse é o programa 120 minutos aqui na Rádio Graça e Paz, aqui no Rio de Janeiro. Para quem não me conhece, me chamo Thiago Sou. Então, ó, fique aqui ligado. Você quer mandar o seu alô? Quer mandar a sua pergunta? Tem aqui o balãozinho aqui, você pode mandar. Tem um aviãozinho aqui também, você pode mandar, espalhar para geral. E esse é o nosso programa 120 minutos. Seja bem-vindo, irmã, que Deus te abençoe grandemente. Amém. Graças a paz, Thiago. Graças a paz a todos vocês que estão aí. Vou aproveitar aqui, já que é início, vou começar a divulgar aqui também. Mas como você disse, estamos abertos às perguntas. Qualquer coisa a gente pergunta os universitários. Isso aí, bênção, bênção pura. Para quem ainda não conhece, quem é o Ministério Tempero do Céu? Então, o Ministério Tempero do Céu é uma banda no estilo de forró. Eu sou nordestina, né? Sou a vocalista nordestina. E é um ministério totalmente evangelístico. O nosso ministério, esse ano, a gente faz 16 anos já na estrada, servindo ao Senhor. A gente já tem uma história, a gente não é qualquer um que chegou, tá chegando, tá batendo cabelo agora, tá se achando. Não, a gente tem uma história, tem uma estrada e a gente tá aí para servir ao Senhor com alegria, porque, sabe, o que eu vejo é porque as pessoas hoje em dia acham que servir a Deus é o ministério de louvor se estiver chorando. Se estiver chorando, se a música for triste, que me faz chorar, então é a música de Deus. E não é isso, né? O nosso Deus é um Deus de alegria, um Deus... Ele é maravilhoso. Quero mandar um abraço aqui para o pessoal do Festival Eagle, né? Tempero do Céu, para quem não sabe, depois a gente vai se aprofundar, mas a gente assinou contrato com a Sony porque a gente participou do festival Eagle. E a gente não ganhou, mas... A live só está começando, tem muito bate-papo, tem muito bate-papo ainda aqui pela frente. Quero dizer aqui, a galera aí ó, que está nos assistindo aí, a galera que também está nos escutando aí pelo aplicativo da rádio, também está nos escutando também pela rádio aqui, FM 98,9 FM, aqui pelo Rio de Janeiro. Que Deus possa te abençoar grandemente. Está começando agora o programa 120 minutos. E então, espalha para geral. E, irmã, então, como começou o seu ministério? Então, eu era uma cantora que cantava no secular, né? Em uma banda de forró. Na realidade, era teclado e era uma banda, mas só tinha a banda da banda, né? E quando o Senhor me resgatou, eu achava que, tipo assim, eu não queria ir para a igreja porque eu achava, cara, se eu for para a igreja, eu vou ter que ficar vestindo aquelas roupas lá nos pés, ficar, tipo assim, aquele crente que eu achava que ser crente era ser religioso, né? E quando Deus me chamou, nunca imaginei que seria para um rebuliço tão grande. Mas eu literalmente era cantora de secular e aceitei o chamado de Deus. Fiquei um tempo, participei de outros ministérios, né? Que eu era, não sei se você conhece, o Ministério Shot Santo. Já. Se você já ouviu falar. Então, assim, o Shot Santo, o líder dele é meu irmão, o Wilker, né? O vocalista. E eu fui uma das primeiras, eu fui a primeira bailarina do Shot Santo. Não sei se tu lembra dessa época, tu é novo, não vai lembrar, não. Que tinha as bailarinas. Tu lembra da época das bailarinas? Não. É porque o Shot tinha as bailarinas. Porque quando começou o Shot,
o Wilker, ele entrou tipo assim, cara, vamos fazer algo diferente. Como é forró, e para não ficar algo sensual, vamos colocar duas bailarinas. Vamos escolher bailarina, vamos fazer presepado, para ficar engraçado. E aí ele escolheu as mais bonitas, que no caso era a mais feia, que era eu, né? Eu tinha... Depois, eu aconselho vocês ir lá depois e procurar alguns vídeos do Shot Santo antigo. Eu tinha o estrabismo nos dois olhos. Então, assim, a galera achava que eu estava interpretando, né? Mas não era, porque o personagem tinha que ser engraçado. Mas era porque era eu tinha o olho torto mesmo. E a galera achava que eu estava interpretando. Eu passei um tempo pelo Shot Santo, depois fiquei um tempo no Ministério de Louvor da minha igreja. E aí o Senhor me entregou o Tempero do Céu, que vai fazer 16 anos já. E conta pra gente, o início foi difícil, porque a gente sabe que por causa do estilo musical, né, tem muito preconceito, principalmente dentro da igreja, né? O início foi difícil? Até hoje é difícil, né? Mas no início era mais difícil, porque eu não tinha nenhuma maturidade para lidar com as críticas. E a galera compara muito, né? Porque parece com... Já me compararam com calcinha preta, Caramba. com maçãs com leite, com Mara Maravilha. Então tem essa questão. Então, assim, se você não tiver focado em quem te chamou, realmente fica difícil, vai ser difícil até o final. Mas aí você vai criando uma maturidade, aí você vai entendendo, não, cara, isso aí faz parte do processo, faz parte do propósito, para você amadurecer e confiar. Eu acho que não tem nada melhor, né? Quando a gente tem um chamado, né? E a gente tem aquela confiança do que foi Deus que nos chamou, e quando a gente começa a ver os frutos. Porque a gente sabe que no início, né? Eu estou falando porque eu sou rapper, e a gente sabe que esses estilos urbanos a galera não conhece direito, então julga, né? Mas quando começa a ver os frutos, e aí começa assim, não, aquele ministério abençoado e tal, mas no início é só pedrada, né? No início é complicado, porque, tipo assim, aqui em Brasília, quando começou esse lance de forró, quem veio trazendo aqui em Brasília foi o Shot Santo. E aí, depois do Shot Santo, veio o Tempero. Então, assim, Ministério Raiz de Forró em Brasília é Tempero do Céu que começou, né? Tempero, o Shot Santo, e depois veio o Tempero. Então, assim, no início era mais difícil, mas eu louvo a Deus que eu passei pelo Shot Santo. Então, assim, eu tava lá, tinha o Wilker, né, que recebia mais... a gente chegou em momentos que ele foi cantar num culto de jovens, que ele começou a falar, o pastor pegou o microfone da mão dele quando viu. Então, assim, a gente passou por muitas coisas. Então, no início, como era ele na frente, então eu fui vendo, isso acontece. Ah, entendi. Aí, quando eu cheguei no Tempero, eu já tinha mais ou menos a noção do que acontecia. Então, mas agora, comparado do início para agora, que eu acho que agora que está sendo o meu início, eu vou te falar, viu? Tá muito. Um negócio aqui... O couro tá engrossando. Mas aí eu profetizo, né, na vida da pastora, aquela passagem de Isaías, né? Que Deus fala, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então, quando Deus me chama pelo nosso nome, não tem vendaval, não tem maremoto, terremoto, porque a gente sabe que Deus está no controle de tudo, né? Aí tu já tá querendo me fazer chorar, porque quando eu me converti, essa foi a palavra que o Senhor me deu. Eu não queria. Só Deus me deu essa palavra, Isaías 45. Quando eu me converti, foi assim, eu cantava na noite, eu amava isso, era tipo assim, cara, eu não consigo viver sem isso. E quando Deus me chamou, eu falei, cara, eu vou ser crente, ficar dentro da igreja, tipo assim, pra mim era... E aí eu tinha uma viagem para fazer com a banda. E aí eu tinha que tomar a decisão. E eu, cara, chegou 6 e pouca da manhã, porque eu ia viajar para Tocantins. O cara que eu tocava na banda. Aí eu olhei assim, eu falei, e agora? Eu vou ou não vou? E aí eu tomei a decisão de viver o propósito de Deus. Eu falei, quando ele bateu na minha porta, eu falei, cara, eu não vou mais, tal. E quando eu falei aquilo, sabe quando parece que tá arrancando um pedaço assim de você? E eu comecei a chorar, chorei. Aí meu esposo, na época, a gente novo convertido, tinha o quê? 2 meses de conversão, não acho que nem isso. Ele falou assim, amor, abre a Bíblia. Deus vai falar. O povo fala que Deus fala.
E aí eu abri, foi justamente nessa palavra, que Deus me chamava pelo nome, que Ele ia abrir portas, e as portas que Ele ia abrir não se fechariam. Eu tomei posse daquilo e tenho Glória a vivido isso até Deus. hoje. Pô, louvo a Deus pela sua vida, pelo seu ministério. A galera que está entrando aí, que ainda não conhece o Ministério Tempero do Céu. Quando acabar aqui a entrevista, você corre lá nas plataformas digitais. Tem também o canal do YouTube. Tem um clipe que a gente vai falar daqui a pouco. O clipe Se Liga, que é um bênção puro, já está já na boca do povo já. Então, você, quando acabar aqui, você vai lá, escuta, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, porque se está te abençoando, eu creio que também vai abençoar outras vidas, e esse é o foco, esse é o nosso ministério, é espalhar a mensagem de Cristo para toda criatura. Né, pastor? Aleluia. Isso. Deixa eu só mandar um abraço aqui pra galera que entrou. Gente, ó, se eu não ver, eu sou meio aérea aqui, meia ceguinha, mas a Neia, eu tô vendo que a Neia lá de São Paulo tá falando aqui com a gente. Neia, cheira, Neia. Ó, depois você tem que chamar a Neia. A Neia tem todos os testemunhos. Ela já viveu de tudo, já passou por todos os testemunhos, ela quer viver tudo aí, então ela tem uma história de vida bem bacana. Ah, tem uma galerinha, tem uma galera aí também entrando aí abençoada. Ah, tem um pastor aqui que eu sou fã, que é o pastor Silas Furtado, que é da banda Kadosh. Tá mandando um abraço aqui também. Bênção, bênção pura. Amém. Glória a Deus. Vá compartilhando essa live aí, gente. Vamos ter o bate-papo, por favor, não deixa nós dois aqui sozinhos, não. E como a gente está falando sobre momentos com Deus, né? A senhora falou aí sobre um pedacinho da sua conversão. Qual foi o momento mais marcante, ou então algum testemunho que você tem através do Ministério Tempero do Céu? Então, eu já passei por vários, né? Que 16 anos a gente tem muita experiência. Mais um que me chamou muita atenção foi quando, foi bem no início, a gente estava evangelizando aqui numa cidade satélite de Brasília, e era um sol quente num sábado, assim, de tarde, sabe? E a gente em cima daquele tablado. E aí eu cantando, um forrozão, comendo solto, né? Aquela, louvando a Deus mesmo, jogando cabelo, batendo cabelo. E aí quando eu olho assim para baixo, tinha uma mulher, e ela morrendo de chorar. Aí quando eu desci, aí ela falou assim... Eu tava chorando porque eu queria ter a alegria que você tem. Aí ela levou a gente na casa dela. Aí a gente orou. Então, assim, tem gente... O povo não entende o propósito, né? Tem muita gente que não entende. Ah, é só dançar, é só pular. Cara, tem propósito. Tudo que Deus faz tem uma mensagem, tem uma essência. Eu sempre falo que, tipo assim, se for para eu subir e mostrar quem eu sou, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Tanto é que as pessoas falam, nossa, quando você sobe, você é tão diferente. Eu falo, é Deus. Aí teve uma época, sabe, que foi até engraçado, que teve uma cantora que ela se inspirava muito na gente. Um dia ela falou assim, cara, você faz alguma preparação? Você tem alguma coisa? Eu falo, cara, é Deus. E ela ficou chateada comigo, tu acredita? Porque ela achou que eu não queria dar a dica que eu, sabe? E eu falei, não, mulher, não, é porque é Deus mesmo. Então, assim, o nosso ministério já passou por muitas coisas, mas essa, assim, como foi no início, me marcou muito. Mas eu já tive muitas experiências de cuidar de Deus, da gente sair em missão com 10 pessoas dentro da van para passar 30 dias, R$500 no bolso. A gente já passou muita coisa, muita história, de não ter onde dormir. E Deus me sonho, eu antes de dormir, eu orar e perguntar para Deus, falar com Deus, e Deus perguntar para mim quanto você quer. E no outro dia Deus usar uma pessoa e falar quanto vocês estão precisando. Então, assim, em missão, sabe? Então, assim, a gente vive já vivi muitas experiências. Outra experiência, assim, que me marcou muito, que há um tempo atrás, há uns 5, 6 anos, não sei, que eu já não estou muito boa de mente, que eu já estou ficando velha. Quando eu fui fazer a missão 30 dias no Nordeste, que eu cheguei em uma igreja, eu tinha, antes de ir para a missão, uma semana antes, 2 semanas antes, eu passei por uma consulta, que eu estava ficando muito rouca. E quando eu passei pelo médico, ele falou assim, cara, você vai precisar fazer uma cirurgia, que senão você vai perder a voz. Aí eu falei, cara, e agora? Ele falou, então você tem que ter repouso, tá? Começou a falar, ele falou, vou te falar uma coisa, talvez a sua voz nem volte mais a ser como era. Aí eu fiquei, tipo assim, tinha 1 ou 2 semanas para eu seguir viagem, passar 33 dias no Nordeste, todo dia ministrando em cidades. Aí tu pensa, não, é estruturona. Cara, é aquelas caixas de som que você tem que se esforçar para sair um glória a Deus, porque o trem sai parecendo uma caixa de abelha.
Era tipo isso. E com problema na garganta, eu falei, cara, aí Deus falou comigo, e agora? Você vai olhar para o natural ou para o Eita, sobrenatural? Eu forte. falei, cara, eu vou decidir ir para a missão. Fui, aí as primeiras cidades eram no Piauí, e aí quando eu cheguei numa cidade bem pequenininha lá no Piauí, eu estava totalmente sem voz no terceiro dia, não tinha mais voz para nada. Eu não sei se era meu emocional Sim. também que tinha afetado já, né, que eu já tava... E aí, quando eu cheguei, eu falei para Deus, falei, Senhor, e agora? Por que que o Senhor permitiu? Porque antes de eu falei com Deus, eu tinha orado. Falei, por que que o Senhor permitiu que eu tivesse aqui? E dentro da minha van, Deus falou assim comigo, Simone, nunca foi você, sempre fui eu. Cara, eu tomei posse daquilo. E eu falei, Senhor, porque um tempo atrás eu falei, Senhor, com voz ou sem voz eu vou te louvar. E eu falei para Deus a mesma coisa, Senhor, eu vou sem voz, e o Senhor que vai fazer. E nesse dia, uma igreja pequenininha, era numa área, para você ter ideia como é a missão que a gente faz. Era numa área bem pequenininha, mas estava lotado. Era tipo, tinha gente por tudo quanto era buraco. E quando eu ministrei, foram mais de 50 vidas para Jesus. Num lugar, sabe? E aí, hoje, essa igreja, a gente tem boatos, não, tem notícias que essa igreja tem mais de 100 pessoas. E era uma igreja que estava começando. Então, assim, tem coisa que vai querer paralisar a gente. Mas se a gente olhar para o natural, a gente para. Mas a gente tem que focar o quê? Cara, tem algo espiritual, tem alguém que tem propósito. É igual Deus falou comigo. Nunca foi você. Quando a gente pega a força e confia na força do nosso braço, aí nada rompe. Você não avança, você não vive o sobrenatural de Deus, né? Bênção pura. Ó, qualquer coisa tu nada, aqui a gente gosta de ouvir histórias mesmo, testemunhos, porque isso edifica. A galera que fica nos escutando, fica nos assistindo, sempre a gente tem também um feedback. Não, aquela entrevista, Deus falou comigo e tal. Então, deixa Deus te usar poderosamente, que eu creio que está servindo de exemplo para muitas pessoas que estão nos vendo e também estão nos assistindo, né? E aqui, a gente tem um quadro aqui no programa, é Quem Sabe Faz ao Vivo. E aí a gente sempre faz uma enquete com nossos ouvintes, e a galera sempre escolhe algumas músicas, né? Para os cantores darem uma palhinha, nem que seja o refrão, mas aqui a gente não deixa passar nada. Eita, a gente Jesus, tem umas lá, aqui, e a senhora falou uma palavra que é um título dessa música, que é sobrenatural. Isso, a senhora fala um pouco dela. Vou só no gogó, tá bom? Eu tô um pouco rouca hoje. A gente tem uma música que tem esse tema, sim, né? Não sei se você já ouviu. Que fala assim, basta uma palavra dele pro teu milagre acontecer. Pois quando ele fala, até o vento obedece. E o sobrenatural acontece. Acontece. Se você crê, levante a mão e comece a glorificar. Pois o que ele tem pra você, ninguém pode mudar. Pare de olhar para as aflições, olhe para o que Deus tem pra você. Se ele te prometeu, o teu milagre vai acontecer. A voz do meu Senhor é cheia de poder e majestade. Quando ele fala, estremece, o sobrenatural acontece. A voz do meu Senhor é cheia de poder e majestade. Quando ele fala, o sobrenatural acontece. Eita glória! Aleluia! Você que está me assistindo aí, ó, você recebeu de Deus, escreve aqui, ó, amém. Compartilhe essa live aí com o máximo de pessoas que você puder. E outra, ficou curioso? Quer escutar mais? Então, quando acabar aqui a entrevista, você corre lá nas plataformas digitais, vai no YouTube e seja abençoado. Essa letra é muito forte. De quem é essa composição? Sim. Essa composição é do nosso sanfoneiro, produtor, Bruno Ribeiro. Falar nisso, ele tem muitas músicas. Você que está aqui me ouvindo ou vai ouvir essa live e quiser uma composição, procura Ribeiros Produtora. Lá também ele faz vídeo. É uma parceria que Deus tem usado muito. A maioria das nossas canções... Bênção demais. E aqui, aí eu fui estudar um pouco, né, para conhecer mais ainda o ministério, e eu vi que vocês têm 6 CDs gravados e 1 DVD gravado.
como é a experiência de entrar no estúdio, montar repertório? Diz aí pra gente. Então, hoje a gente tem 6 CDs. Eu acho que eu tenho que atualizar esse trem aí. E são 2 tá. DVDs. Aí depois que começou esse lance de plataforma, então a gente já lançou praticamente mais um EP e alguns singles separados, né? Mas então, você perguntou sobre como é a né? emoção de entrar no estúdio, porque a gente sabe que cada trabalho é um filho, né? Que tem, né? E aí, como é a emoção de entrar em estúdio, montar repertório, porque a galera, quando vê pronto, acha que é fácil, mas não conhece os bastidores, como é a correria, como é difícil. Então, fácil, para mim, foi só no primeiro CD. Porque, como eu te disse, o primeiro e o segundo CD, que aí já era, quando eu saí do Shot, eu fiquei como se fosse uma extensão do Shot Santo. O Tempero era uma extensão do Shot Santo. Então, assim, o Will, que era o produtor da banda. E no primeiro CD, como eu digo, por que eu tô te dizendo que era fácil? No primeiro CD, Deus precisou levar ele numa sala de cirurgia, Deus, para entender o propósito. E nessa sala de cirurgia, Deus falou com ele que era para ele gravar um CD para mim. E aí, quando ele saiu, ele me chamou, mostrou a música. E aí eu falei, cara, eu chorei, a música era linda. Ele falou assim, então, Deus falou comigo que é para me gravar um CD para tu. Eu falei, que bom, não sei o quê. Tipo, eu sem entender o que Deus ia fazer, né? Que legal, tal. Aí daqui a pouco, deu um mês, o CD já estava pronto, mixado. A banda já estava ensaiada, então eu só cheguei e cantei. E aí, então, assim, o primeiro CD pra mim, tipo, ele sonhou, ele fez do jeito dele, o primeiro e o segundo CD. Já do terceiro em diante, aí já comecei a ralar, comecei a ver, cara, eu quero fazer um trem assim, cara, eu preciso, isso aqui é mais o meu estilo. Porque aí a gente já tinha saído, que as agendas começou a tomar mais proporção, do Shot, do Tempero, e não estava dando para administrar. E aí a gente começou. Então, assim, aí eu comecei a escolher aquilo que eu queria cantar. Porque, assim, cara, tudo que o Tempero faz hoje, eu falo que é a minha cara. Às vezes, até as pessoas falam, não, mas isso aí não tá tocando muito. Eu falei, cara, mas eu gosto disso. Eu falo até assim, cara, se você for um vendedor, você tem que ter convicção. Você só vai convencer alguém quando você tem convicção do produto, né? E aí eu penso assim, cara, eu vou fazer uma música, eu tenho que cantar a minha verdade, aquilo que eu gosto de curtir, aquilo que eu... a minha essência. Então, assim, eu sempre tento colocar aquilo que eu gosto. E as nossas músicas, fala justamente aquilo que a gente vive, sobre fé, sobre pregar o evangelho, sabe? Então, assim, as nossas músicas é sempre voltada à nossa verdade, aquilo que a gente acredita. E como você disse, realmente é um filho. Esses últimos lançamentos têm sido uns partos mais doloridos. Porque... tem sido uns filhos mais bem trabalhados, mas graças a Deus, tem dado frutos, os filhos têm crescido. E eu tenho certeza que tem alcançado outras vidas, porque até as nossas bênçãos, aquilo que Deus nos dá é para alcançar outras vidas, né? Deus sempre vai fazer um milagre na sua vida, não é pensando só em você, porque o seu milagre vai alcançar. É igual quando Deus deu Samuel, né? Para Ana. O que acontece? Cara, eu vou te abençoar com o seu filho, mas o seu filho vai abençoar outras nações, outras gerações. Então, tudo que Deus faz é com propósito. Né? E eu vi aqui que entre o ano de 2014 e 2019, né, vocês fizeram uma missão, né? Foi Missão Nordeste, levando a palavra de Deus, né, para as pessoas carentes no Norte e no Nordeste. E como foi essa experiência, né, de fazer essa pequena turnê, né, essa missão no Nordeste, levando a palavra de Deus através da música, através da sua alegria, que também eu vi aqui que a galera colocou aqui, a sua alegria contagia o povo. E como é essa emoção? Então, é como eu disse, todos os anos a gente fazia, agora depois da pandemia que a gente deu uma parada e segurou mais, mas todo ano era essa missão. A gente começou... se eu não me engano, foi em 2014, foi a nossa primeira. E aí, todo ano a gente tinha isso. Então, o nosso desejo era o quê? Cara, eu quero ir aonde ninguém vai. A gente chegava, igual eu te falei, a gente chegava numa igreja pequenininha, mas uma banda vai vir pra cá, uma banda de Brasília. Como eu te disse, a gente saía daqui com R$500. Sem, tipo, pra passar 30 dias com 10 pessoas dentro de um carro. Então, assim, era loucura mesmo. E aí, a nossa motivação sempre foi alcançar vidas
ir aonde ninguém quer ir e alcançar vidas, falar, justamente levar essa alegria para um povo tão sofrido. E a gente queria levar, mostrar para as pessoas que ter Jesus não é só ficar chorando, só lamentando, mas celebrar, ainda que você não esteja vendo o teu milagre, ainda que você não está vendo nada acontecer, mas você tem que ser grato, levar, tipo, levar a essência, aquilo que está dentro de nós, sabe? Porque às vezes as pessoas olham, mas é porque ela sorri demais, é alegre, não passa prova. Meu filho, não queira passar um dia dentro da minha casa. Que aí você vai descobrir. É porque a gente sabe, a gente é bem certo de quem está com a gente não vai nos abandonar. Então, assim, essa é a nossa esperança, é isso que nos motiva, que nos dá essa alegria. E é isso que a gente quer levar para as pessoas. Olha, tem jeito para tu, para de chorar. Ah, mas a minha família nordestina gosta de fazer menino, né? Eu tenho não sei quantos filhos aqui, passando fome, necessidade. Cara, eu vou levar Cristo. E a gente também tinha um projeto de levar a cesta. Aí, como o nosso carro era pequeno, às vezes a gente ia bem assim, ó, espremido, sabe? Mas eu creio, assim, que Deus usa aquilo que a gente tem. Às vezes, o pouco que a gente levava, mas tá indo levar só isso. Mas era o que a gente tinha, né? Então, o nosso desejo em fazer missão sempre foi esse. Ir aonde ninguém ia, alcançar pessoas que ninguém queria alcançar. A gente fez uma missão no Nordeste, que a gente foi para uma cidade. Aí a gente já foi na cidade grande, que era em Campinas. E a gente foi numa igreja pequena. Chegando lá, a gente fez a ministração, aí fez o apelo. A única pessoa que aceitou Jesus foi um cara, um mendigo que entrou, aceitou Jesus. E nem a igreja deu muita credibilidade para ele. E nem nós, às vezes, não dá muito. Não, cara, fiz o apelo, só veio um bêbado. E aí ele aceitou Jesus e quando a gente passou, teve notícias futuras, ele era um obreiro daquela igreja. Cara, aí tu imagina você ir onde ninguém vai e tocar, Deus usar você para tocar em corações, porque eu acredito muito nisso, sabe? Que Deus, quando a gente aceita Jesus, não é só pra gente. A gente tem que espalhar esse amor, a gente tem que falar dele. Cara, ó, eu tenho um pastor amigo meu que diz assim, cara, se Deus te deixou vivo, se você tá vivo, é porque tem um propósito. Então, para de fugir desse propósito. Então, o propósito da missão era esse. É esse. Alcançar vidas, ir aonde ninguém quer ir. E é isso. Fico muito feliz de ouvir esses testemunhos, né? A gente sabe que é difícil, porque a gente está vivendo, infelizmente, num tempo que a galera só quer pregar para grandes multidões, igrejas grandes, mas esquece das igrejas pequenas, esquece daquele povo lá no interior que também precisa ouvir a palavra de Deus, precisa também desta alegria que nós temos de transmitir, mostrar que Jesus é bom, que Jesus pode mudar o quadro daquela história. E eu louvo a Deus pelo seu ministério, porque ainda está pregado na raiz, né? Que é o verdadeiro evangelho, que é pregar, não importa a denominação, não importa os povos, o importante é falar do que Deus faz. E é isso que a gente tem que, né, a galera que está nos assistindo, né, deixar essa chama arder dentro de nós, né, que é pregar o evangelho, falar do que Deus faz através das nossas vidas, que a gente possa também abençoar outras vidas. Né? É porque eu vejo assim, sabe, existe um desejo muito grande, na maioria não vou generalizar, mas uma grande maioria eu desejo, cara, eu quero estar no palco, eu quero, cara, eu falo com verdade para você, não tem nada melhor, mesmo que seja uma igreja pequena, igual eu fui ministrar ontem numa igreja aqui, mas eu fui só no teclado, só fazer um louvor, sabe? Cara, você sabe o que é você ministrar, mesmo que seja pequena, mas você sentir que você está sendo um canal de Deus para a vida de alguém? Eu acho que é isso, não é? Claro, eu quero alcançar um nível de ser conhecida, tocar em estruturas bacanas, só tocar, mas eu quero chegar a um ponto, igual eu falo com meu esposo, e falei uma época quando eu estava na missão com um pastor no Ceará, que eu falei assim, cara, se um dia, eu nem imaginava entrar numa gravadora. Falei, cara, se um dia eu entrar numa gravadora, o meu desejo é, claro, eu vou chegar em níveis de vendas de música, de receber uma grana boa, quero. Mas aquilo que for colocado em minhas mãos, eu quero, tipo assim, cara, eu poder ir numa igreja pequena. Cara, eu vou colocar o som aqui, né? Vamos fazer um evangelismo na sua igreja. Tá entendendo? Eu quero ter condição, porque quantas vezes eu chorei. Toda vez eu choro, gente. Quantas vezes eu chorei, eu vendo uma estrutura de um pastor dentro de uma igreja pequenininha.
ganhando R$ 150, não tem Verdade. nem o que comer. E aí você vê o sofrimento de líderes dentro de igrejas, assim, você não poder fazer nada. A única coisa que você vai olhar, não, eu tô aqui, mas eu posso te dar uma força, eu vou cantar, fazer um evangelismo aqui na sua igreja. Tá, mas e aí? E você não tem condição de você abençoar uma igreja, de você comprar uma estrutura de som, ou de você semear umas cestas básicas, mandar. Sabe, o desejo do meu coração é esse, que Deus me dê para eu dar, sabe? Colocar em minhas mãos para aquilo que eu tenho. Porque o pouco que eu tenho, eu sempre falo, eu uso aquilo que eu tenho. E eu sei que um dia Deus vai colocar muito para eu poder alcançar mais vidas. Em nome de Amém. Jesus. E falando de música aqui, né? A galera também pediu a música O Sangue de Jesus. Eita, essa é antiga. Quem é essa galera que tá aqui? É o povo das antigas. Essa música foi um dos primeiros CDs. A Paz do Senhor, Betânia. A galera tá conversando aí, eu só, ó, vai falando com Tá o povo bom. não sair, tá bom? Que eu sou ceguinha aí. Vamos lá. O Sangue de Jesus foi, se eu não me engano, é do segundo CD. Que é bem assim. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Para salvar, para libertar quem nele crê. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Para salvar, para libertar quem nele crê. Eita, sangue precioso. É o sangue de Jesus que lava e que purifica, que liberta e que dá luz. Se a morte me olhar e pensar em me vencer, grito logo com certeza: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder para salvar, para libertar quem nele crê. Eita, Eita, meu glória! Deus. Essa é bonita, das antigas. Me deu até vontade Aí, de a colocar galera no aqui tá repertório pedindo, de hein? novo. A galera tá pedindo, a galera tá ligadinha aqui, ó. E, ó, que nem o Michael colocou aqui, ó. Fogo. Foi fogo puro mesmo. Deus te Fogo. abençoe grandemente. E agora, né, há pouco tempo, vocês entraram para a gravadora Sony Music, né? Acho que vocês entraram no ano passado, né? E como é fazer Isso. parte dessa gravadora que é conhecida aí tanto dentro quanto fora do Brasil? Imagino que deve ser uma responsabilidade grande. E como surgiu o convite? Então, eu falo, como eu te disse, eu nunca tive uma expectativa, cara, eu quero participar de uma gravadora. O meu sonho era o quê? Cara, vou fazer minhas missões. Tá bom, vou pro céu, vou alcançar vidas e vou pro céu. E aí, só que a Bíblia fala que os sonhos de Deus sempre são além, né? Aquilo que a gente jamais imaginou viver, jamais subiu no nosso coração, aquilo que Deus tem preparado pra gente. E aí, um dia eu estava na minha igreja, limpando, não, tinha ido para a rede de jovens, e aí Deus usou uma profeta lá dizendo que ia me levar para um concurso. E aí eu falei, cara, e tipo assim, eu falei, concurso. Aí eu pensei, não é de música, ela disse, é de música. E aí falou assim, lá você não vai ficar nem primeiro nem segundo, mas eu vou te colocar em primeiro. Eu falei, cara, essa profeta deve estar maconhada, porque fumou uma maconha agora. E aí eu fiquei, cara, como é que Deus vai fazer isso? Fiquei sem pensar. E passou um tempo, o meu esposo, muito sonhador, que sempre está assim ao meu lado, pastor Aguinaldo, ele falou assim, moço, surgiu uma oportunidade. Ele escutou na rádio, falou, moço, tenho uma oportunidade de um concurso de música. Eu nem tinha falado para ele sobre isso, sobre essa profecia. Um concurso de música e o ganhador vai ter um contrato com a Sony Music, de 3 músicas. Eu falei, cara, amor, eu não vou. Você é doido? Eu falei, eu não vou. Por que eu não vou? Cara, esses negócios aí, tem gente fazendo melisma para tudo quanto é lado. Eu não sei nem para onde vai. Eu falei, amor, eu sempre falo, eu sou uma doida que Deus decidiu usar. E eu sei que eu não sou uma cantorona. Aí para com isso, nós vamos sim. Aí sonhando, eu falei, cara, eu não vou. Aí eu lembrei da profecia. Falei, cara, eu vou por obediência a Deus. E aí, meu esposo fez a inscrição e eles ficaram de entrar aqui. Foi o Festival Eagle, né? Que o Everton estava por aqui agora há pouco. E aí, ele fez a inscrição, só que ninguém. Ele falou, amor, fica de olho no seu celular porque vão entrar em contato com você. Eu falei, tá bom. E passou e tava encerrando. Ele usou a última chance para fazer a inscrição. E depois ninguém me mandou mensagem, ninguém me ligou. Então eu falei, cara, tudo deu certo, graças a Deus. Aí, quando foi, eu estava numa sexta-feira, tomando banho para ir limpar a igreja, porque Deus não usa desocupado. Aí,
Eu tava tomando banho para ir limpar a igreja, aí eu recebo uma mensagem. A sua audição será hoje às 20 horas. Isso era 5 horas da Caramba! tarde. Aí eu falei, meu Deus, eu comecei a me tremer. Aí eu falei, meu amor, nós não vai ter dinheiro, é época de pandemia. Tava tudo parado, e como nós ia ganhar Verdade. dinheiro, a gente vive pra obra. E aí, eu só sei que ele falou assim, amor, se for de Deus, vai dar certo. Aí eu liguei para um amigo meu, que é empresário, que sempre abraçou nosso projeto. Falei, Varão, o negócio é o seguinte, tem um concurso aí que a Aguinaldo quer que eu participe. Eu expliquei para ele, Deus falou comigo que eu ia participar de um concurso, expliquei todo o testemunho para ele. Ele falou assim, só vai lá e canta. Se der certo, eu pago. Eu falei, tá bom. Ele ainda brincou, falou, tomara que você não passe para não dar o dinheiro, né? Aí, quando eu fiz a audição que eu passei, aí eu não sabia se... Aí eu fiquei feliz. Falei, caraca! Tipo, nem eu acreditava, né? Porque às vezes Deus libera palavras pra gente, mas a gente mesmo não acredita. A gente limita o poder de Deus. E aí eu falei, cara, não sei o que, daqui a pouco. Aí minha ficha caiu. Eu falei, cara, é muita gente boa. E aí tinha uma semana pro concurso. Caramba! Olha o que aconteceu comigo. Eu tinha que preparar as músicas, né, pra cantar. E eu falei, cara, e agora? Eu vou cantar forró? Se eu for cantar forró, tipo, a galera lá, todo mundo ia um forró no meio deles? Aí eu falei, não sei. Eu já tinha gravado um CD Congregação na Play. Acho que eu vou chegar mais mansinha, né? Que eles vão me aceitar melhor. Sim. Querendo disfarçar, vestir outra armadura. E aí eu só sei que... Não, vamos cantar forró mesmo. Aí produzimos. Aí, enquanto isso, eu comecei. Aí eu fui lá, comecei a olhar os adversários. Não que os irmãos que estavam participando eram os meus adversários, né? Mas eu comecei a olhar os concorrentes. Eu falei, caraca, olha essa menina. Que era um vídeo que me assustou muito, que foi uma das ganhadoras que ganhou em Goiânia, foi o da Andressa Cipaúba. Cara, o Instagram dela, a menina canta muito e linda. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Isso aqui eu não tenho nem jeito de artista. Aí comecei, teve um dia que de madrugada eu falei para Deus, Senhor, eu não vou. Já estava tudo pago e eu falei, não vou. Faltavam uns 2 dias, 3 dias, sei lá. Falei, não vou, Deus, não vou, não vou. Bati o pé e comecei a chorar. E isso eu ficava até de madrugada assistindo os vídeos das galera. Porque eu via, tinha o Instagram, né, do Igor, do Festival Igor. Então eu ia lá e via, fulano tá na finalista. E todo mundo comemorando e eu chorando, sabe? A galera, eu tô na final e eu chorando. E aí eu fui, toda noite eu olhava, passava o dia todo olhando. Eu falei, caraca, não tem como eu ganhar isso aqui. E aí eu falei, Deus, eu não vou. Aí Deus usou. Aí eu desliguei, quando eu fiz a oração, aí liguei no Instagram de novo. Quando a fé eu vi uma palavra bem assim, Deus não te chamou para retroceder. É tempo de avançar, pare de olhar para as adversidades. Aí eu comecei a chorar, falei, Senhor, eu vou! E aí só sei que quando eu cheguei lá, foi assim algo... Porque antes de você ir, Deus já prepara. Na realidade, você não precisa guerrear. O que você precisa é só obedecer. Quando você tem um decreto de Deus, Deus diz, olha, vai acontecer algo, você não precisa ir pelas suas forças. Você só precisa se posicionar e obedecer a Deus. E o resto ele faz, né? E aí, quando eu cheguei lá, o cenário já estava todo preparado, assim. Tinha uma galera que me conhecia, pra você ter ideia, que eu tava tão assim, que eu não ia ganhar, que eu não falei pra ninguém, eu não anunciei no meu Instagram. Eu falei, cara, eu não vou, a gente tem 15 anos de história, 14 anos de história na época. Falei, se eu colocar aqui e eu perder, todo mundo vai ficar, ai, coitada. Então eu preferi ir, tipo assim, deixa lá, escondido. E aí, quando eu cheguei, que eu fui era dividido em 2 turmas, de 20, eram 48 candidatos em Brasília, e eu fiquei na primeira turma. Quando eles falaram assim, cara, você vai para finalista. Caramba! Eu falei, sério? Tipo, nem eu acreditei. Aí ainda ia ter mais 24, né? Eu falei, não, mas se passa, daqui já tá bom. Se Deus fez até aqui, a gente faz assim com as coisas de Deus. Não, Deus já fez até aqui, tá bom, a gente se conforma, né? E sendo que Deus tem coisas maiores. E eu já estava feliz. Aí a galera, ai, parabéns, você merece. E quando foi a outra turma passando assim, eu falei, cara, e aí a segunda turma veio mesmo para destruir, sabe? Aquela galera mais pesada. E aí quando chegou, aí eles foram lá, terminou, aí eles foram lá pro fundo para fazer, somar os votos. E eu bem lá, tipo assim, tá bom, já tá bom. E aí, lá veio o Maurício, aí o Maurício falou bem assim, Maurício Soares, que era da Sony, né? Maurício Soares, eu amo demais aquele homem. Aí ele chegou e falou bem assim, olha, independente do resultado que tiver aqui,
eu quero chamar 2 pessoas para ir para a Sony comigo, para a distribuição da Sony. Para caminhar, que aí ele falou, uma delas é uma pessoa que só precisa de um empurrãozinho e tal. Aí eu falei, tipo assim, não tava, né? Eu tava achando que a gente tava muito assim na cadeira. Aí ele falou assim, uma delas é Tempero do Céu. Aí eu falei, cara, lembra da profecia? Não é primeiro, você não vai ficar nem primeiro, nem segundo, mas vou te colocar como primeiro? Eu já... Aí eu falei, meu Deus, eu tipo assim, sério, eu? E aí, depois disso, a gente começou, eu decidi viver literalmente, me empenhar naquilo que Deus tinha para mim. Aí, como diz o Maurício, né? O nosso Deus, ele é um Deus de reação. Aí comecei a investir nesse lance de trabalhar, porque assim, quando chegou as plataformas digitais, para mim, tinha acabado. Tipo assim, a gente não vende mais CD, não fecha mais agenda com CD, vou ficar pobre, não vou ter como viver mais para obra. E aí, a Sony, ela veio trazendo isso para mim, sabe? Cara, eu preciso trabalhar de uma forma diferente, eu preciso, claro, sem perder a minha essência, quem eu sou em Deus, mas eu preciso me empenhar para fazer o melhor. E foi isso. Aí eu entrei na Sony assim, e abri na minha visão, entendendo que agora, cara, eu tô no meio dos grandes. E às vezes eu até me penso assim, cara, será que eu não tô doida? Porque, tipo assim, a galera grande tem dinheiro para fazer uma produção gigante. Graças a Deus que a gente tem a Ribeiros Produtora, que é do meu sanfoneiro, então ele produz os nossos clipes, as nossas músicas. Mas, assim, cara, eu queria ter recurso para investir. Aí Deus fala assim, só usa agora o que você tem. Quando a gente usa o que a gente tem, vai multiplicando. Então, a Sony chegou assim, na minha vida, junto com o Festival Igor. E a senhora deixou uma palavra aí, que acho que a galera que está nos assistindo, nos escutando, deve ter pego. Foi o que o Maurício falou, né? Nosso Deus é um Deus de reação. Então, você que está nos assistindo, você que está nos escutando, anotou? Então, Deus só vai fazer quando você começar a agir. O nosso Deus é o Deus do impossível, viu? A pastora falou que nem sonhava, nem imaginava, e olha no que Deus fez. Além de estar na Sony Music, já lançou vários singles, e um deles é o que já está na boca do povo, que é o Se Liga. Eita! Esse foi o último lançamento agora. E foi uma música, eu particularmente, é uma das músicas que eu mais amo. Eu não sei se é porque é muito a nossa verdade, que fala sobre, né, tipo, para a pessoa aceitar Jesus, evangelística. Então, assim, essa é a minha música hoje preferida, também que é a composição do Bruno Ribeiro. O Tom aqui, o Tom Batera, nosso novo baterista aí, que era meu percussionista e agora está na batera, está participando aí, o Vitor também. A galera está aqui em peso aqui, a galera não abandonou a gente. Então quer dizer que o papo tá bom, né? Não abandona o barco, isso aí. Até o final. Vai ganhar uma barrinha de meia. E aí, fala mais um pouco aí sobre essa canção aí, sobre o clipe, como foi a produção, para a galera poder conhecer mais. Então, essa canção, como eu disse, ela é uma composição do Bruno. E a gente sempre, assim, como a gente trabalha muito com evangelismo, a gente estava, cara, a gente precisa produzir alguma música agora falando sobre isso, sobre pregar, sobre a pessoa aceitar Jesus. E aí ele fez essa composição, que na realidade era uma música que ele tinha feito. Aí eu falei, cara, tá muito parecida com a música de uma banda, não secular, tá? De uma música, tá muito parecida com a música do Som e Louvor, o tema, tipo assim, né? Aí eu falei, cara, a gente precisa mudar um pouco. Aí ele foi, um dia, aí eu falei, Bruno, eu preciso de uma música nova. Ele falou, pastor, me mostrou as músicas, a gente tem essas. Aí eu falei, cara, essa daqui é boa. Ele falou, essa daqui é aquela, você disse que era parecida. Eu só mudei a letra. E aí eu falei, então tá legal. E quando eu escutei essa música, quando veio da mixagem, que eu escutei ela pronta, eu falei, cara, essa música é linda, porque ela fala do amor de Deus, né? Cara, será que eu tenho que gritar para o mundo inteiro ouvir que eu tô aqui, volta logo? Então, assim, e às vezes é assim, Deus prepara, rebuliçando o mundo todinho para chamar a tua atenção, e às vezes a pessoa, cara, não quer aceitar, e aí tá esperando o quê para correr logo para Jesus, para tomar a decisão. E quando eu escuto essa música, eu falo, cara, essa música vai alcançar muitas vidas, eu creio. E o nosso clipe dela foi um clipe assim, a gente pensou, a gente precisa fazer algo meio diferente, porque a gente sempre gravou com aquela estrutura de igreja, né? Ou então a gente, como diz o Maurício, a gente ia no meio do mato, pegar um cenário do mato. Clipe em frente vai pro mato, vai pra praia.
Aí o Maurício sempre fala, cara, usa a sua criatividade, porque eu fiz a mentoria com ele. Então, tudo que eu falo, cara, tem que tentar alguma coisa. Dentro, claro, dos nossos recursos, da nossa possibilidade, né? E aí eu falei, cara, vamos comprar um pano verde, vamos fazer no chroma aqui, contando uma história. E a história é aquela, né? Uma pessoa que chega totalmente suja, e aí, às vezes, sendo evangelizada, não dá atenção e cada vez vai se sujando mais, vai se sujando, mas o auge dessa música é quando ela escuta a voz de Deus e ela decide tomar a decisão e ela se limpa e no final ela joga aquela cadeira que representava o comodismo, o pecado. Tipo assim, cara, eu decidi, então decida você também. E a gente fez esse clipe, né, voltado para isso, para alcançar mesmo. Benção, e aí, você que está nos escutando, você que está nos assistindo, ficou curioso? Então, daqui a pouco você vai lá nas plataformas, vai no YouTube. Eu sei que é chato falar isso, mas é sempre bom estar falando, porque isso para vocês pode ser até pouco, mas para a gente isso faz muita diferença. Quando você está curtindo. Eu não quero nem me humilhar. Eu não quero me humilhar, porque eu não quero. Mas, por favor, pelo amor de Deus, vai lá na sua plataforma, no meu canal. E escuta, pelo amor de Deus. A gente teve um problema no nosso canal. Sim. Antes de entrar na Sony, a gente descobriu que o nosso canal tinha sido desativado. Excluíram todos os vídeos. A gente foi perdendo inscritos, visualização. A gente começou do zero. Então, assim, a gente está naquele trabalho, Então, assim, agora que a gente está começando de novo, voltar com o canal. E em relação às plataformas digitais, como eu disse, antes, gente, a gente fazia o quê? Era CD, né? E eu amava vender meu CD, mas hoje eu amo quando eu entro lá no Spotify, ou num Deezer, ou no Amazon, e vejo assim, cara, estão escutando minha música. Então, cada vez que você escuta, você dá uns centavinhos para mim. Então, por favor, me dá uns centavinhos. E eu falo aqui para a galera aqui, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Porque esse é o evangelho, você compartilhar as boas novas para as outras pessoas poderem ser abençoadas. E aqui, como a gente não deixa passar nada em branco, a gente pede aquele pedacinho da música Se Liga. Eita, deixa eu ver. Esse eu tenho playback, peraí. Não, eu acho que se botar o playback, a live cai por causa de direitos autorais. É verdade. É mesmo, eu lembrei agora, caiu. Eu tava numa live e eu não sabia. Então é isso. Então foi o playback, não vamos colocar o playback. Ei, se liga, escute aqui. Chega de viver a vida sofrendo assim. Tome uma decisão, coloca no teu coração que vai mudar. E muda logo. Ei, se liga, escute aqui. Chega de viver a vida sofrendo assim. Tome uma decisão, coloca no teu coração que vai mudar. E muda logo. Só me deixa. Se você sente um vazio e vontade de chorar, busca-me que eu vou te ajudar. O poder da decisão está na tua mão, é tão simples. Entrega-me teu coração. Se você sente um vazio e vontade de chorar, busca-me que eu vou te ajudar. O poder da decisão está na tua mão, é tão simples. Entrega-me teu coração. Vinde a mim, você está cansado e oprimido. Pare de fingir, filho, volte logo para mim. Bênção pura. Pastora, mais uma vez, eu quero te agradecer de coração por a senhora ter tirado esse tempinho aqui para falar com nossos ouvintes, com nossos seguidores. Que Deus possa te abençoar grandemente. Sei que a senhora já está fazendo a diferença na nossa geração e vai fazer mais ainda, porque tem um povo aí sedento, precisando conhecer mais desse amor, dessa alegria que a senhora carrega, que é Jesus Cristo. E eu faço o convite, quando a senhora estiver aqui no Rio de Janeiro, venha fazer uma visita aqui na rádio, aqui, que aqui está de... Então te prepara. Ô, benção! Só digo Quem isso. sabe a gente faz um ao vivo aqui com nossos ouvintes aqui presentes, e vai ser bênção pura. Deixa só as coisas se ajustar, que aí eu já... E o que a senhora precisar da Rádio Graça e Paz, as portas aqui estão abertas para poder abençoar o ministério. Eu preciso. Deixa eu falar, eu preciso. Toca minhas músicas. Sim, já está aqui na nossa programação a música Se Liga, que a galera tem pedido. Um abraço aqui.
é pro É, Jefferson, o nosso né? Jefferson Santos. diretor. Não é isso? Jefferson, nosso diretor. Ah, sim. Glória Bênção a pura. Quero Deus. agradecer também aí o seu pastor, o seu esposo que me atendeu aí. Bênção pura. Que Deus possa abençoar grandemente a vida dele. Homem de Deus, para me aguentar desse homem de Deus. Ele é bênção. Nordestina. Nordestina, pensa na nordestina. Ó, nordestina Ô, pequenininha, tu pensa. bênção. Ó, não posso esquecer aqui que veio uma mensagem aqui dos nossos ouvintes. O nome é Rita de Cássia. Ela perguntou assim, ó, pergunta para ela como foi a experiência dela quando ela esteve aqui em Pernambuco, Itapetim. Ah, Itapetim. Foi maravilhoso. Eu amo demais. Pensa no sol quente. Mas a gente ministrou em Itapetim na praça, em frente. A gente fez evangelismo à noite, a gente fez evangelismo de tarde, no sol Imagina. quente. Cara, eu só me arrependo de uma coisa lá em Itapetim. Eu não ter colocado um chapéu aqui para não queimar minha cara, que manchou minha cara todo dia no sol quente de Itapetim. Mas foi uma bênção, eu amo demais a galera de Itapetim. Espero em Deus que no meio do ano a gente esteja junto de novo. E acho que isso Mas não tem preço, né? Não importa o lugar, as não condições, tem. mas quando a gente está levando a palavra de Deus, levando a mensagem de Cristo, acho que tudo passa, né? Esses perrengues aí, a gente nem vê mais. Né? Sim, não. A gente sente Verdade. saudade. Tem vezes que eu sento aqui e falo com meu esposo, falo, cara, eu tô com saudade de fazer missão, tô com saudade. Porque não tem nada melhor do que você terminar. Por exemplo, eu já cantei em palcos, que aí as pessoas falam assim, cara, é 30 minutos. 30 minutos, sobe. E aí você tem lá, você tem que fazer seu show. Agora você chega na igreja pequena, que você vê, cara, todo mundo sedento para ouvir algo de Deus. Não tem. Isso. Então, assim, não é o lugar. Verdade. Não são grandes palácios, não são grandes estruturas, mas são os corações que estão ali, que quando Deus tem um propósito. Então, independente se é palco grande, se é palco pequeno, se é jogado no chão, se é uma caixa. Pastora, antes de finalizar, gostaria que a senhora deixasse aí uma mensagem aí para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores. Então, deixa eu usar aí. Amém. Só mandar um abraço aqui para as páginas de meme que estão me seguindo agora, e a Crente Shopee é uma delas. Eu sempre falo assim, sabe, que tem muitas páginas Verdade. que elas usam de maldade, né? Mas tem umas que eles usam mesmo por diversão, para Sim. brincar, eu acho legal. E o Crente Shopee, eu vejo isso assim, eu sigo algumas páginas, eu admiro o Crente Shopee, Deus Crente abençoe Aranha, essa galera aí, grandemente. meu vídeo pipocou, mas... Então, a gente só pode falar aquilo que a gente vive, né? E eu prego muito sobre fé. E hoje, pela manhã, eu até coloquei no meu stories que antes que houvesse a necessidade, Deus já havia preparado a provisão. Então, eu não sei o que você está passando na sua casa, não sei qual a necessidade, se é emocional, espiritual, financeira. Eu quero dizer para você que Deus já preparou a provisão. E acalma o teu coração. Eu escutei uma palavra esses dias que foi na minha alma, no meu íntimo, assim, cara, pare de olhar para a realidade da Terra. O que é a realidade da Terra? Cara, você não vai conseguir, seu casamento acabou, você não vai conseguir fazer uma faculdade, você vai morrer, um laudo médico. Mas qual é a verdade do céu? Eu sou a cura, eu sou a restauração, eu posso mudar a sua história. Então, assim, cara, se você tem uma verdade do céu, decida viver ela. Ah, mas chegou a necessidade, pastora, calma. Existe uma verdade do céu, existe uma provisão do céu para sua vida. Descansa teu coração, só decida obedecer a Deus, que o resto ele Glória faz. a Deus, glória a Deus. Galera, esse foi o programa 120 minutos. Aqui, quando a gente fala de Deus, né, a gente não vê a hora passar, que eu sempre falo aqui não é um bate-papo, né? Aqui é uma conversa entre amigos e falando do reino. Que você possa ser abençoado grandemente através dessa live. Quero dizer que essa live aqui vai ficar salva, então você pode rever, se você não viu o início da entrevista, você pode compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, grandemente. Pastora, antes de finalizar, vamos tirar nossa selfie, né? Para poder ficar arquivado aqui nossos arquivos. Ajeitar aqui o meu. Olha que eu cortei meu cabelo só para entrevista, para ficar bonitinho. Meu Deus! Vamos lá aí, 1, 2, 3 e...
Foi! Uma vez, Ainda bem que o Espírito Santo está aqui. Que aí fica mais... mais uma vez, muito obrigado de coração. Você que está aí nos assistindo aí, você que também está nos escutando aí pela rádio, pelo aplicativo, que Deus possa te abençoar grandemente. Esse foi a nossa entrevista aqui com o Ministério Tempero do Céu, programa 120 minutos aqui na Rádio Graça e Paz, a sua conexão com Cristo. E para quem não me conhece, eu me chamo Thiago Sou e como eu sempre falo no final da entrevista, tamo junto, misturado, envolvido, lado a lado e vamos até o fim. Bênção pura! Simbora, menino! Bênção! Tchau, tchau, pastor! Obrigada, gente. Obrigada a todos vocês. Obrigada. Amém! Graças e paz. Tchau, tchau! E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like, curte, compartilhe e até a próxima!